nos ajudar nesse caminho que nós temos a percorrer. E hoje, um assunto muito propício, porque nós estamos encerrando hoje o Setembro Amarelo. E nada melhor do que o que vai ser exposto hoje. Desgosto pela vida e suicídio. Vamos ouvir, refletir e, a partir daí, fazer as nossas análises desse tema. Nosso amigo Luiz, a palavra é sua. Mas antes, como já acostumei, vamos fazer a nossa prece inicial através da nossa irmã Marinalva. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos, buscando um assunto à luz da doutrina espírita, com tudo que a doutrina espírita nos fornece sobre este assunto do Setembro Amarelo. Com certeza, a assistência dos bons espíritos, da equipe espiritual do Instituto Espírita Semeadores da Fé, nos inspirando ao nosso amigo Luiz Lira, para que ele possa estar bem inspirado. Com certeza, ele se preparou para passar para nós o melhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós devolvemos a palavra ao nosso querido e amado irmão Genilson, para que ele possa dar por iniciado a nossa reunião, o nosso encontro da noite de hoje. Paz e luz para todos. E assim, mestre querido, com essa rogativa feita pela nossa irmã, te agradecemos por nos possibilitar esse momento de luz. Que assim seja. Luiz, agora é você. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Bom revê-los. E é um tema interessante. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Quem tiver o livro dos Espíritos, vamos dar uma folheada por esse livro, porque ele tem uma lógica bem interessante que nos leva a esta situação desse tema de hoje, não é? Isso, quando a gente começa a folhear o livro, a gente vai ver que partimos da concepção ali do capítulo 1, logo no início, Deus, aqui ele começa abrindo o livro com a pergunta básica, que é Deus? E vamos ver que a resposta ela é bem superior que poderíamos imaginar, colocando Deus como uma inteligência suprema e causa de todas as coisas, né? Primeira de todas as coisas. E aqui, na sua abertura, ele já coloca que a ligação de Deus com o Espírito. Ele não liga primeiro com as coisas, liga primeiro ao Espírito, né? Porque a inteligência, ela é o atributo principal do Espírito. Quando se quer entender o Espírito em sua essência, é a inteligência, é o ser inteligente do universo. E Deus é essa inteligência suprema. Então, toda a causalidade daí derivada parte do Espírito. Porque as outras coisas que aí derivam, o mundo material, o desenvolvimento dessa inteligência, aí ele vem, olha, Deus, Espírito, matéria. Então, o livro dos Espíritos, ele tem essa narrativa, parte da primeira questão. Então, é um livro, assim, integrado. E é assim que devemos observá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vem para o seu índice, né, partindo desse capítulo, aí ele faz aqui uma varredura, depois nós vamos ver com calma,
Depois ele parte dessa trilogia, Deus, Espírito, Matéria. Depois ele vai para o mundo espiritual, tem uma razão para ser. Fala toda essa questão do relacionamento do mundo espiritual com o mundo físico. Depois que ele termina aqui, ele começa as leis morais da vida, as leis divinas, mostrando que as leis morais são também leis naturais. E depois ele culmina com a quarta parte, que ele dividiu em duas, esperanças e consolações, as penas e os gozos do mundo físico e as penas e os gozos do mundo espiritual, que ele chama futuros. Então, há uma lógica nisso. Kardec disse que sentia-se satisfeito se alguém lesse o Livro dos Espíritos e conseguisse reverter um suicídio. E ele recebeu, né, cartas de pessoas que disseram a ele que, graças ao livro, não se suicidou. E aí Kardec disse que todo o seu trabalho foi recompensado em função de ter ajudado alguém a não brevear a vida. Eu reservei a pergunta 943 a 957, que fala do desgosto da vida e suicídio. Olha, são 20 itens, né? Porque tem perguntas e subitens. Então, são 20 itens, dos quais Kardec aproveitou 10 da primeira edição do livro e acrescentou mais 10, justamente as 10 últimas que abordam um pouco mais o suicídio. E diferente da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec, na sua segunda edição, ele faz uma dissertação sobre determinados temas. E na pergunta 957, que é a última, ele disserta sobre o estado do espírito suicida. Isso é importante porque vamos ver que da primeira edição para a segunda, Kardec ele teve a oportunidade de elaborar mais sobre algumas questões delicadas. Isto permitiu porque entre uma edição e outra foram 3 anos, né? A primeira foi de 57, depois 58, 59 e 60. Em março de 1860, Kardec publica a sua segunda edição, que é a que nós lemos. Não é isso? Então, esse tema, quando a gente foi refletir, o que nos leva a um desgosto da vida, ele trata nesse capítulo inteiro que ele vem dissertando, né? Ele parte. Veja como é lógico o raciocínio de Kardec, porque a ordem das matérias, a redação de algumas partes coube a Kardec. E ele, bem intuído, o que é que ele fez? Ora, se nós vamos falar das penas e gozos terrenos do mundo físico, ele partiu do que era felicidade e infelicidade. Porque nós nos sentimos regozijados quando estamos felizes. E esse estado de felicidade, ele muda de percepção a pessoa. E também aquela nossa infelicidade que a gente nos colocamos como castigados, penalizados, expiando, né, pela visão espírita de vivemos num mundo de provas e expiações. Então ele trata que a felicidade, a base dela no mundo físico, ela é relativa, porque a felicidade, como nós a entendemos, não é deste mundo. Para alguns, em alguns momentos das nossas existências, achamos que a felicidade é um emprego garantido, salário certo, fazer as 3 refeições ao dia, ter uma casa própria, os filhos bem educados. Então a gente tem essa visão natural do mundo físico, que temos que ter, que tem que ter uma certa relevância, mas ela é relativa, porque vem as adversidades naturais, não é? Aí quais são essas adversidades que o mundo físico nos proporciona? Ele colocou como exemplo uma perda de um ente querido, que faz com que
metade da nossa existência deixa de ter sentido. E alguns povos, aqui a gente vai abordar nas perguntas finais, mas já podemos falar aqui, alguns povos, principalmente na Índia um pouco mais antigo, hoje já não é tão visível, ao morrer o marido, ele era cremado, e as esposas que se atirassem àquela pira e morressem junto com o esposo era um sinal de amor. Elas se tornavam deusas. Então, você imagine o ritual do funeral, morreu o esposo, a perspectiva e a expectativa daqueles que estão no funeral pranteando por ele, aguardando que uma de suas esposas caia na pira e morra junto. Veja que tensão e que pressão cultural isto passaria para aquelas pessoas ali envolvidas. Mas há outras formas de suicídio este cultural, e vamos ver que tem atenuantes, mas nem por isso deixa de ser um suicídio. Vamos ver que já no mundo ocidental, o impacto da morte de uma pessoa, de um ente querido nosso, nos abala bastante. Por mais, e aqui falamos para nós espíritas, né? Por mais que tenhamos a certeza da vida, a fé no futuro, dói. Sentimos essa ausência. E, normalmente, as pessoas passam a anular a sua existência em função dessa perda, ou viver todo o resto da sua existência no lamento desta perda. Se vestia-se luto de preto, não sorria, andava de cabisbaixo, porque estava no luto. Isso eu ainda alcancei. E depois de tirar a cor preta, andava com um emblemazinho ainda preto aqui, que chamava o fumo, grampeado, e sentindo-se o pesar pelo tempo que durasse. Quanto mais tempo durasse, mais causava impacto na sociedade de que o amor era existente. E se por acaso a viúva e o viúvo não contraía outro matrimônio, era tido como relevância na sociedade. Isso é uma sociedade bem recente, né? Um pouquinho do século passado, em que vivenciamos isso. Hoje tentamos substituir a perda de um ente querido, às vezes até com perfis que continuam nas redes sociais, trazendo uma forma de um escape da perenidade da nossa existência física. Então, isso é uma negação da nossa existência física, que ela é perecível. Então, a perda de um ente querido, isso provoca um impacto e nos traz desgostos, penalidades, onde nós vamos, em alguns momentos, até ficarmos contrário a Deus. Em pensamento, repetindo por que isto ocorreu, e principalmente nos momentos muito trágicos, né? Às vezes com a noiva no altar, o noivo no altar, um filho recém-nascido, uma filha recém-nascida, um adolescente, e isso nos causa um impacto muito grande mesmo. É um pai, uma mãe que desencarna deixando os filhos em tenridade. Quem participa de reuniões mediúnicas e vai conversar com esses espíritos é muito doloroso, porque essa perda não é só para quem fica, para quem vai também. Outros itens que Kardec seleciona: decepções da vida, ingratidões, afeições destruídas. Quantos relacionamentos tidos como exemplares e por uma grande decepção, uma desilusão, venham a ser quebrados, relacionamentos sendo rompidos. Isso traz um impacto muito grande na vida de qualquer um. Aí depois Kardec fala das uniões antipáticas. E, por fim, entra no temor da morte. Que isso aqui a gente resume, seriam os impactos que causa o desgosto pela vida. E aí, uma alternativa de sair desse desgosto, o suicídio. Então veja que esse capítulo, Kardec vem preparando as situações que levam
em tese, há uma justificativa sobre do desgosto da vida, o suicídio é uma porta, às vezes até natural para algumas. Então, começamos a meditar sobre isso e nos vem a ideia de que nós espíritas temos que ou aproveitar o mês de setembro, ou mesmo durante o ano, sermos capacitados em reverter essas situações. Aqui nós temos 20 pessoas interessadas num assunto importantíssimo, no qual o Espiritismo tem uma mensagem, no qual o Livro dos Espíritos nos prepara para esta mensagem. E isso é que devemos nos capacitar. Quando a gente fala, vamos estudar, vamos ler o Livro dos Espíritos, porque ele é como uma base que nos leva a chegar a estes 2 últimos capítulos. As expiações, as duras provas da vida terrena e também da vida espiritual. E é aqui que nós começamos a fazer essa análise, a discorrer sobre essa análise. Ora, se a nossa felicidade não é deste mundo, em que é que nós estamos empenhando todo o nosso labor? Vamos pegar de um dos pais da administração chamada moderna, que começou no século retrasado, no século XIX, logo após a industrialização, que causou um impacto imenso na sociedade, aonde as famílias que faziam o seu trabalho artesanal, artífice no lar, que passava de pai para filho, houve uma ruptura. Agora os pais, o pai, a mãe e as crianças à época entraram em fábricas para as linhas de produção. E o trabalho passou a ser desenvolvido dentro de outro ambiente e com a jornada enorme de trabalho. Então, isso proporcionou à sociedade uma enxurrada de bens e usos para consumo, e a partir daí começou a se estabelecer a chamada sociedade de consumo de bens, que trouxe, não resta dúvida, um bem-estar inimaginável. Hoje, na maior parte do mundo, daqueles que estão em áreas urbanas, não se acordam preocupados de manhã cedo se chove, se faz sol, para poder a agricultura se aí ter. Já vamos a locais, já está tudo pronto para as nossas necessidades materiais. Bastante isso, tenhamos recursos pecuniários financeiros. Estabelecido, então, as moedas, não é mais troca, mas agora troca-se o seu tempo de trabalho por um valor no qual vai satisfazer as nossas necessidades básicas de alimentação, moradia, aquilo que chamamos saúde do corpo, e satisfeito isso como base, advém a próxima necessidade, que é a necessidade de reconhecer-se na sociedade, ser reconhecido. O relacionamento social com o vizinho, no trabalho, isso faz parte da necessidade. E a partir daí vem outros níveis de necessidades que vão surgindo quando satisfeitas essas de base. Aí vem a necessidade da autorrealização, de sentir-se copartícipe da vida material. Assim foi estabelecido por Abraham Maslow a tal da pirâmide das necessidades humanas, do ponto de vista ainda social. Não resta dúvida que o século XX veio balançar todas essas estruturas, a começar com a psicanálise, no início do século, trazendo para o eu, para o inconsciente, um material rico, segundo o qual domina a nossa consciência, nosso estado consciente. Vemos também no início do século XX estabelecimentos de novas físicas, novas formas de entender a matéria, e também aqui o desenvolvimento da espiritualidade. É um século bastante tumultuoso. Quem nele viveu, nesses 100 anos, de 1901 ao ano 2000,
vamos encontrar o mundo em duas grandes guerras mundiais, várias pestes e epidemias, várias tensões de conflitos, aonde se almejava durante o ano 2000 em diante, tivéssemos mais paz. E aqui nós estamos diante de uma pandemia que de repente nos jogou aos lares, agora se flexibiliza, ainda não temos uma visão concreta de sua saída, fala-se já das vacinas que chegam, quem sabe 2021 tenhamos então ao chamado normal. Mas nunca deixamos de estar no nosso ambiente normal. Nosso ambiente normal é a nossa consciência. E nessa pandemia isso se afirma mais ainda. E nesta consciência que hoje vamos conversar. Então, Kardec começou com Deus porque colocou que dentro de tudo que está no universo há um organizador disto. Nós não vivemos o caos. O caos faz parte das nossas percepções de um mundo material, que é um mundo fúlgido, que é um mundo mutável, que é um mundo de mudança de estágios de fases. É um mundo que começa pelo trabalho, né? Interessante que nas leis morais, depois da lei de adoração, vem a lei do trabalho, como algo natural para o nosso desenvolvimento intelecto afetivo, e para isso nós somos proporcionados a espíritos que estão dando os primeiros passos na espiritualidade a exercer a cidadania da matéria. Às vezes, por uma ou outra circunstância, a gente hipervaloriza o mundo espiritual ou hipervaloriza o mundo material. O mundo material, ela é a placenta sob a qual espíritos em formação necessitam. Ainda não respira facilmente o ar da espiritualidade. É necessário ter que se abastecer na Mãe Terra. Necessário para que tenhamos essa materialidade, para que no contato com o outro a gente veja o próprio rosto, o espelho de si. Então, o Criador nos preparou este mundo, o grande planeta Terra, para que nós sejam aqueles que começaram e ainda continuam suas encarnações nesses planetas, os chamados terráqueos, sejam para aqueles que, advindo de outros planetas, aqui se estabeleceram para passar por situações, alguns de expiações, outros de provas. No terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, vai discorrer um pouco sobre os mundos de provas de expiação, mundos regeneradores e mundos felizes. É um ótimo capítulo para nós espíritas entendermos a nossa situação. Então, Deus no comando. E quando Jesus sintetizou a lei divina, ele partiu de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí combina com a primeira questão do Livro dos Espíritos. Não é? Vamos voltar a ela. Que é Deus. Aí vem, ó, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma tomada de consciência. O que são todas as coisas? Sobre o nosso querer, sobre o querer do outro, sobre as injunções da matéria, sobre as injunções do espírito. Então, Deus sobre todas as coisas, e Jesus começa a oração, né, que ele passou para nós, não é? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, venha a vós ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É Deus acima de todas as coisas. Então, tudo que acontecer conosco, agradecê-lo. Porque são experiências necessárias para a gente quebrar o nosso eu, quebrar o nosso querer e cada vez mais a gente ficar sintonizado com o querer de Deus. E entender quando Jesus dizia: eu não faço aquilo que quero, mas faço aquilo que o Pai me manda fazer. Quando a gente atingir esse nível, os desgostos para a vida vai se desfazendo. Então, nós espíritas
Quando vamos conversar com alguém que está muito desgostoso da vida, tem que começar com Deus acima de todas as coisas. E aí depois vem-se Deus, o Espírito. O Espírito é a essência. Este não perece, sobrevive, continua, retorna, retoma as suas experiências, que é outro ponto importantíssimo do desgosto da vida. Se a gente não supera um desgosto da vida, nós retomamos a estrada para, de novo, refazer a experiência. Até que rompa com essas dificuldades, porque qualquer pedra que seja de tropeço não nos fará avançar. Teremos que retomar o caminho, aprender a superá-lo. Então, se temos uma certeza de que o Espírito é imperecível, que tenhamos e prestemos atenção aos nossos pensamentos e às nossas dificuldades e avancemos sobre elas. O segundo ponto dos elementos gerais do universo recai sobre a matéria. A matéria é importante para nós. O corpo que temos não é nosso. Nada material é nosso. A única coisa que é nosso patrimônio, adquirido por nós, é a nossa consciência. Esta, podemos dizer, a minha consciência. E é a ela que devemos trabalhar. Então, se temos um corpo que não é nosso, ele é dado por quem? Pelo Criador. Ele nos criou como uma inteligência e nos proporcionou todas as coisas, causas primárias de todas as coisas. Então, nós obtemos um planeta, obtemos um corpo apropriado à existência desse planeta, um corpo apropriado para as nossas experiências individuais. Então, quando pensar no nosso corpo, a gente tem que pensar no patrimônio divino que nós estamos utilizando. Esse corpo não é nosso. Ele foi nos dado por empréstimo. De que forma recebemos, de que formas vamos devolvê-lo. Se nós estamos dando a ele o descanso e as movimentações necessárias, o alimento do necessário. Tudo que for menos, tudo que for mais, teremos que responder sobre esse patrimônio divino que nós temos. E se por acaso nele aparecer alguma deficiência, alguma restrição, isto é fruto e produto de uma necessidade nossa. Se ela não tiver explicação pelos nossos excessos. Assim se coloca no Livro dos Espíritos, né? A maior parte das nossas dificuldades no nosso corpo vem dos nossos excessos. Se assim não fosse, porque no capítulo do necessário e supérfluo, lá ele trata muito bem dessa questão. Então, Deus no comando, espírito que não perece e matéria, aquilo que são produtos do divino que nós utilizamos para o nosso aprendizado. Aí caímos no mundo dos espíritos. Por quê? Porque a doutrina espírita tem duplo objetivo. O primeiro objetivo é da natureza dos espíritos, da finalidade dos espíritos, de onde vem e para onde vai. E o segundo objetivo é das relações dos espíritos conosco, com os chamados encarnados, e depois a gente vê que ele se aprofunda na relação espiritual. Então, nessa segunda parte do livro, ele vai tratar da encarnação dos espíritos. O que são os espíritos? São as almas que se encarnam. E essa encarnação, como se dá no corpo? E depois ele fala do retorno dessa vida do corpo para a vida espiritual, o fenômeno da morte. Fenômeno natural que nós já passamos inúmeras vezes por ele. Mas parece que a cada vez está sendo a primeira. Depois ele fala de que existem várias outras existências no campo físico. E mais na frente, quando ele estabelece que esse assunto da pluralidade das existências, ou fenômenos da reencarnação, que é uma ferramenta, que é uma
uma lei divina ao nosso progresso, Kardec depois faz um capítulo inteiro escrevendo sobre isso. Não é uma pergunta e resposta. Ele disserta sobre o assunto porque foi um assunto que teve uma relevância muito grande na segunda edição. Na primeira era um capítulo e algumas questões esparsas. Na segunda edição são 4 capítulos. E ele mesmo disse que esse foi o último ponto dos princípios espíritas que ele teve que acceder. Não era fácil para o europeu racionalista do século XIX tratar da questão da reencarnação, que era tido como algo mais do nível fantasioso, do mundo oriental ainda não tão estudado. E nessa consideração, nós vamos ver que na base da reencarnação vem a justiça de Deus, que ele deixa para abordar mais à frente. Então, ele fala depois da vida espiritual, como é a vida do espírito, e da possibilidade da comunicação dos espíritos conosco, através do que ele chama da emancipação da alma, momentos em que nós, como encarnados, podemos vivenciar o estado de espírito. Porque não é quando reencarnamos que a gente deixa de perceber esse espírito. E aí sim, ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o fenômeno das comunicações, e ocupações e missões dos espíritos. E quando ele deixa claro Deus, espírito, matéria, o mundo das relações dos espíritos, aí ele preparou o ambiente para falar das leis morais. E ele faz aqui ele traça uma composição de 10 leis morais. Isso foi Kardec, e depois ele perguntou aos espíritos se isso estava bem. Os espíritos disseram que Kardec fizesse como bem entendesse, mas que o principal era a lei da justiça, amor e caridade, que Kardec juntou numa só. E eu fiquei meditando por que 10 leis morais, se Kardec estava fazendo um comparativo com o Decálogo. A gente pode fazer essa inter-relação, mas eu senti falta no meio de Jesus, né? Se a gente se fala das 3 revelações, né? O Decálogo com Moisés, aí veio Jesus, depois o Espiritismo com as 10 leis morais. E aí eu fui em cima das bem-aventuranças, né? Aí só encontramos 9 lá em Mateus. E aí a gente fica meio triste porque a gente quer forçar que as coisas dê tudo certinha, mas para minha surpresa existe mais uma bem-aventurança que Jesus, 2 capítulos à frente de Mateus, coloca mais uma bem-aventurança, fecha as 10. Mas é só para uma questão interessante. Então, nas leis morais, o que é que Kardec deixa claro? Que tanto as leis do mundo físico, que as ciências do mundo estuda, quanto as leis chamadas morais, que era próprio da filosofia e da religião, são leis divinas. Então tem algo que nós espíritas não podemos dizer. Às vezes a gente se pega dizendo a lei dos homens e a lei de Deus. As leis dos homens são falhas, a lei divina não falha. A ciência dos homens e a ciência divina. Tudo é ciência divina. Tudo são leis divinas. As leis humanas, na verdade, é a interpretação da lei divina segundo a ótica nossa, do nosso atual estágio evolutivo. Mas se a gente pega os princípios das leis humanas, vamos ver que está com bem muito calcado nas leis divinas. Né? A acepção de que a preservação da vida como uma lei, como um instinto natural, que vai dar na questão do suicídio. Essa preservação encontramos em todos os povos. Vamos encontrar o respeito ao outro, embora isso evoluiu. Quando a gente lê a Lei de Italião, que foi uma grande evolução na época, que estabeleceu dente por dente, olho por olho, porque antigamente, quando alguém se sentia agredido, destruía toda a família, todo um povo, em função de algo. Ele estabeleceu, não. Se lhe foi arrancada uma perna, arranca a perna do outro, mas não mata a família toda. Para a gente parece bárbaro, mas na época foi um avanço. E depois vem o Código de Hammurabi, já estabelecendo grandes princípios, e depois, sucessivamente, vamos cair na lei civil romana, que estabeleceu para todo mundo as bases do direito do cidadão.
E vamos ver isto sendo refeito na Revolução Francesa, com a Carta dos Direitos Humanos, que até hoje é seguida por todos aqueles povos ditos democratas. Então, na lei divina, Kardec trabalha, ela é dividida em 3 partes, vem a lei da adoração, depois do trabalho, do progresso, da lei da sociedade, conservação, destruição, e depois vemos a lei da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade. Então ele coloca as bases sobre as quais nós devamos entender como é que a lei divina age. Age com justiça. E a justiça com base na lei divina é oportunidade iguais para todos. Essa é a justiça de Deus, que não é a justiça como a gente interpreta, o braço da ira divina caindo sobre aquele que nós identificamos como errado da sociedade. Nosso julgamento é muito falho. A lei de Deus é de justiça. E ele leva, para que ela leve ao amor, e o amor nos leva à caridade. Então, oportunidade igual para todos. Significa que a cada um segundo as suas necessidades. Para que ninguém venha dizer que não obteve o necessário para poder superar as nossas más inclinações por Deus. Ele nos provê de tudo. Do corpo certo, do local adequado, da convivência com as pessoas que devam ser ajustadas, no mundo que nos proporcione ao nosso despertar da consciência. E ainda nos deu mais 2 questões importantes. Escreveu sua lei moral na nossa consciência, para quando a gente tiver dúvida, a gente consulta a nossa consciência, vai lá estabelecer o código divino. E nos deu um espírito para nos guiar e nos lembrar dessa lei, que são os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais. O que mais a gente está pedindo? Ah, meu Deus, mas eu queria ser uma vida muito diferente desta. Não. Talvez a gente esteja procurando um atalho perigoso, mas esses atalhos existem e são provas para que a gente o contorne e vá diretamente ao que é essencial. Da justiça de igualdade para todos, aí nos remete-se a igualdade para todos. Ao nós identificarmos alguém em dificuldade, a gente deve cooperar para o benefício dessa pessoa, porque a base do amor é a cooperação. Igualdade para todos, a gente coopera um com os outros, vamos formando essa rede de simpatia até nos levar a um patamar alto, que chama-se caridade, a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela está com base na confiança que temos em Deus, na confiança que nós temos no outro e na confiança do que nós somos capazes. Então veja que isso é uma rede integrada. E aqui, para que tudo isso? Para que a gente trabalhe a nossa perfeição moral, aonde Kardec aborda, finalizando o capítulo de leis morais, com a perfeição moral. E vamos seguir e entender que o desgosto da vida que temos, eles estão ligados à nossa falta de percepção de Deus no comando. A falta de que o que é essência é espírito. E que o mundo material é a nosso serviço de crescimento, com muita lágrima, com muita dor, mas superando. Todos nós vamos passar, ou já passamos, ou iremos, quem sabe em vidas futuras, passar por situações ainda de bastante dor, mas aquele que tem contato com a doutrina dos espíritos vai conseguir levar um exemplo, muito mais do que a palavra, o exemplo de superação. Porque o espírita não crê em Deus, não crê em espírito, não crê na chamada vida eterna, não crê na reencarnação, nem crê na mediunidade. Ele tem certeza, não é uma questão de crença. É de um estabelecimento de uma certeza que aí fortalece o que a gente chama da fé raciocinada. E que nós continuamos. O nosso corpo nós devolvemos da melhor forma possível ao Criador.
para retomar nossa identidade plena de espírito e já nos preparar para o retorno. Nós, aonde a neve dos cabelos já se fazem sentir, já devemos estar programando a nossa reencarnação e não desencarnação. Chega em alguns momentos da nossa existência que a gente começa a ter saudade dela. Poxa vida, o tempo está passando muito rápido. Eu já estou aproximando da minha morte. Isso é uma visão materialista. Nós espíritas já devemos dizer, já está aproximando-se a minha próxima reencarnação. Porque sabemos que o atual estágio evolutivo que estamos, não vamos permanecer muito tempo no plano espiritual. Só vamos permanecer o tempo necessário para nos preparar ao retorno. Então, isto significa que vamos aproveitar cada dia nosso como uma preparação, não para o morrer, mas para o renascer. Que mundo ainda podemos colaborar para quando viermos o nosso retorno, encontrar algo melhor. Só há uma forma, repassando a certeza de uma existência do espírito. Isso trará um mundo melhor. Essa é a missão nossa de espírita. E ao passar pelos desgostos da vida, dá o exemplo de que podemos superar, por mais difícil que seja e temeroso que seja. Porque aí vamos levar as pessoas que há uma resposta muito contundente de Kardec, quando ele pergunta que as pessoas na 943, ele vê, olha, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos que o justifiquem? Veja que resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Vivemos num mundo de saciedade. Queremos satisfazer todos os nossos gozos. E ele diz o seguinte, se a gente se concentrasse fazendo um fim útil da nossa posição atual, de acordo com as aptidões naturais que nós temos. Isso é muito interessante porque encaixa na lei do trabalho. As nossas aptidões naturais é onde devemos investir no nosso trabalho, às vezes querendo exercer profissões ou situações outras que é contrário à nossa natureza, a gente vai sofrer. E mais, serve até para os médiuns, né? Que os médiuns se concentrem naquela mediunidade mais ostensiva, por mais que tentadoras sejam outras, porque é nesta que nós vamos nos desenvolver melhor. Então nós vamos suportar melhor a vida, quando ele diz, quando a gente usa da nossa natureza, da nossa aptidão, para que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa posição tenha condições de ir lá colaborar com o mundo maior. E aí ele entra no aspecto do suicídio, o homem tem um direito de dispor de sua própria vida, e já vimos que o corpo não é nosso. E a resposta é contundente, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Se é a transgressão da lei, vai impactar a nossa consciência. E impactando a nossa consciência, vamos necessitar de novos retornos, porque teremos tantas quantas encarnações sejam necessárias para que a gente supere os desgostos pela vida. Mas se tem um suicídio voluntário, é porque tem um involuntário. E aí Kardec pergunta, então, nem sempre o suicídio é voluntário? E a resposta, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, não dá para a gente tecer julgamento sobre quem suicida. Não sabemos os estados emocionais interiores de cada um para justificar uma forma ou outra de que situação aquele espírito se encontra. Kardec vai além e coloca que o homem também pode cometer suicídio sem tirar o seu corpo físico, mas entrar num estado de tristeza. Vamos ver na pergunta 952. Entra no estado de tristeza. Nos parece que é uma questão bem atual da depressão. Sabemos que o processo depressivo ele é multifatorial, mas sem dúvida a base dele está no desgosto da vida.
ou de reminiscências de vidas passadas se não encontramos a motivação da vida presente, mas é o desgosto da vida. E nós abandonamos a nossa existência física lentamente. E esse processo, seja não cuidando do corpo, não o alimentando, mesmo o alimento material, não alimentando do mundo de relações, porque o depressivo ele começa a se isolar. É uma dor na alma insubstituível. Nada ali tem mais prazer pela vida. E o desgosto se estabelece. E aí é um suicídio lento, chegando às vezes à via dos fatos, de não mais se alimentar, e aí desencarna. E ele diz que é um suicídio moral, e que ele será duplamente culpado, porque a falta de coragem e o esquecimento de Deus. Então vamos encontrar na pergunta 957, Kardec discorrendo sobre o estado do espírito após um suicídio. E esse estado, essa dissertação a gente vai olhar com muito cuidado, porque faz parte de um estudo que Kardec fez no livro Céu e Inferno. Ele vai tratar na segunda parte com alguns espíritas, aliás, alguns espíritos que suicidaram. E a gente normalmente diz como seriam eles penalizados. Então, na 957, que eu vou fazer questão de lê-la, tem a resposta, olha, quais são, em geral, de forma ampla, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Aí ele coloca, as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Tá vendo? Porque a lei divina, a justiça divina, ela primeiro vai na intencionalidade, as causas que levaram a isto. Mas eles colocam que há uma consequência que é natural a todos os suicidas que ele deixa não escapa, é o desapontamento. Qualquer que seja o tipo de suicídio que ocorreu, há um desapontamento. E ele coloca que alguns vão expiar sua falta imediatamente, outros só em nova existência, que será pior do que aquela que o curso se interrompeu. E aí Kardec, então, vai dissertar sobre esses estados. Então, eu separei aqui que a persistência mais prolongada e mais tenaz dos laços que ligam o espírito ao corpo. Nós sabemos que temos o corpo físico e o corpo espiritual. O espírito é pensamento. Né? O corpo espiritual se liga ao corpo físico por esses laços que alguns chamam de energias, esses laços fluídicos muito fortes. E quando eles são rompidos bruscamente, então isso traz o quê? Uma perturbação no estado do espírito, porque ele ainda sente esses laços onde há uma afinidade com o corpo físico. Então alguns ainda acreditam que continuam vivos e passam a repercutir no seu estado do corpo espiritual a situação do seu corpo em decomposição. Eles experimentam, então, sensações cheias de angústia e horror, porque os laços fluídicos foram quebrados, não de forma natural. Por isso que diz o seguinte, olha, o corpo que nós temos é uma concessão de Deus para conosco, pertence ao Criador. Então, os laços mais fortes desses fluidos vai pela quantidade de tempo que nós temos que conviver com a nossa experiência. E vemos que no tempo aprazado, esses laços já se desfazem mais facilmente. Mas para aqueles que fizeram a opção de romper a vida antes do prazo, esses fluidos ainda nos mantêm ligados ao corpo físico. Então, há os relatos dos espíritos que desencarnam por suicídios, que relatam que sente ainda o corpo sendo corrompido pelo germe. Na verdade, é a sensação que isso lhe traz, porque ele tem a sensação que ele está vivo. Que mais?
estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Então, em alguns, há uma espécie de apego à matéria, e isso lhe interdita acesso a mundos melhores, e que, na maioria, é o remorso de ter feito uma coisa inútil, que eles então provam novas decepções. Então vamos ver que temos 3 estágios que um espírito pode estar no mundo espiritual quando comete suicídio. Primeiro, ele sentisse que ainda está no mundo dos vivos, ele fica no processo de perturbação. Há outros que essa repercussão no corpo físico é tão forte que ele se sente as angústias e horror da decomposição do seu corpo. E há outros que sentem ainda o apego à matéria, querendo o retorno de uma reencarnação, orando e pedindo por uma reencarnação mais rápida. Por isso que em alguns casos nós espíritas dizemos que há relatos de espíritos que reencarnam e desencarnam rapidamente, e a gente diz, não, foi para concluir uma existência, mas às vezes é que o espírito que desencarnou por suicídio ora tanto para o seu retorno, e às vezes porque ele só se sente libertado da sua dor de consciência se retornar à carne e desencarnar naturalmente. Isso para ele é um alívio, dizer, eu consegui viver uma existência e consegui desencarnar naturalmente. Porque não raro, um suicida é um repetente. Então, a gente tem um caso clássico, que é a Dona Ivone do Amaral, uma médium que escreveu o marco de um livro que passou 25 anos para ser publicado quando foi psicografado. 25 anos. Ela psicografou, que é Diário de um Suicida, A Memória de um Suicida, que é um relato de uma encarnação do espírito Camilo, que foi um grande escritor português, e ele desencarna por suicídio, ele relata a situação dele. É um livro tão impactante que quando ela apresentou a FEB não o publicou, ela retornou, e depois, 25 anos depois, que ela tentou de novo e não foi aceito, ela foi queimar o livro. Quando aparece o Dr. Bezerra de Menezes, disse, não, guarde, esse livro vai ser revisado. E Leon Denis revisou esse livro com ela. E a partir de então, é um marco para nós espíritas. É um livro muito duro. Então, Kardec coloca na sua revisão que esses são os 3 estágios e que, naturalmente, o espírito suicida, ele, quando toma uma consciência dos seus atos, já passou por essa fase do sofrimento com apego ao corpo, ele solicita insistentemente para reencarnar. E essas encarnações lhe servem que o principal objetivo é ele conseguir desencarnar naturalmente. Então imaginamos o esforço desses espíritos que assim passam por essa experiência. E os mundos mais felizes, eles são interditos não por uma pena do Criador, mas porque a consciência, ainda ligada ao ato da matéria, nos faz sentir e retornarmos. E qual é a grande lição que nós levamos? É que a matéria de qual nós necessitamos, ela será necessária e temos que nos desapegar. Os relatos que se passam dos espíritos que têm a permissão divina pelo seu mérito próprio e ser ajudado no momento da desencarnação a escoar esses fluidos e, com isso, o espírito se libertar mais do corpo, que essas impressões ele lhe superem. Então, amigos, nesse mês em que se encerra, aonde o mundo selecionou para que pensássemos nas pessoas que tentam o suicídio e aqueles que assim o cometem. Às vezes, sob as nossas vistas, às vezes de forma lenta e gradual, e às vezes a gente se acha que não tem condições de reverter. Temos. O primeiro passo é ouvir.
a voz silenciosa do desgosto da vida. Colocar no íntimo da pessoa que Deus está no comando. Por mais sofredor que seja a vida, boa parte disto nós solicitamos. Solicitamos passar por essa experiência. E Deus não nos colocaria sobre os nossos ombros carga mais pesada do que não possamos carregar. A vida terrena, ela é efêmera, ela é rápida. O que são 60, 70, 80, 90, 100 anos? Rapidíssimo. Que nós nos preparemos para a vida de espírito, usufruindo daquilo que o Criador nos colocou à nossa disposição para o nosso crescimento íntimo, de encontrar Deus presente na nossa consciência. Aí sim, todos os dias da nossa vida não vai ser de desgosto, mas vai ser de atitude de olhar para frente. O que esta prova quer comigo? O que esta prova quer despertar no meu íntimo? E ter paciência de ouvir a resposta. E quando chegar a dor do corpo, a dor da perda de um ente querido, de um emprego, de atitudes de ingratidão, a gente dizer que em nós desperte a consciência do Criador, para que estejamos gratos por mais uma experiência que nos foi permitida. Tantos estão no mundo espiritual, rogando ao Pai o retorno para este mundo que às vezes a gente renega, para uma vida que nós achamos que é dura, e eles imploram e ainda não têm a permissão, porque está aguardando situação melhor no seu consciente, para que não venha encarnar com desgosto pela vida. E agradecemos a Kardec por nos ter dado um livro que, quando a gente o lê, o compreende, nos leva a ter gosto pela vida, nos leva a superar todas aquilo que nós identificamos como ingratidão, que não é, e nos superar a entender que como forte nós somos, porque o pouco que temos de conhecimento da realidade do espírito já nos fazemos felizes na vida presente. Que coisa melhor que não é divulgar a doutrina dos espíritos, não para tornar as pessoas espíritas, mas tornar as pessoas com gosto pela vida. Jesus nos ampare nesta tarefa redentora, salvar uma existência. Muita paz a todos. Assim seja, muito bom, Lira. Que reflexão. Essa uma hora que nós passamos ouvindo você, que nos fez, né, fazer meditação. E com base nas orientações que Kardec nos trouxe através do livro, possamos, né, quando formos dado a oportunidade, ser um aprendiz que possa ajudar ao nosso próximo, como você nos falou aí. Então, só temos que agradecer, mais uma vez, por você nos estar trazendo essas lições para que nós possamos, aí sim, fazer as nossas reflexões, meditações e análise da vida. E eu vou pedir para a nossa irmã Cláudia Cândida fazer a nossa prece final. Muito obrigado, Lira. Muita paz. Deus te abençoe, Lira, sempre, Lira. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecidos a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso querido mestre e amigo incondicional de todas as horas, e a espiritualidade, que nos proporcionaram um momento tanta reflexão. Luiz, como sempre, muito inspirado, e que bom, a nossa gratidão a Luiz Lira por mais uma palestra, por mais uma noite de informações, por mais uma noite de muito aprendizado. Que Deus possa abençoá-lo,
que Deus possa nos abençoar, que Jesus, na sua bondade infinita, possa fazer morada nos nossos corações e que todos aqueles que ainda não o conhecem, que possam, muito em breve, conhecê-lo, que possam desfrutar do seu amor imenso e que possam também desfrutar da sua paz. Que assim seja. Que assim seja, amigos. Até para o próximo mês. Deus quiser. Se Obrigada, Deus Luiz. quiser.